volta com o nosso Você Bonita, e eu anunciei no início do programa, muita gente mandando perguntinhas, mande agora no @VocêBonitaTV, que falaríamos a respeito da salmonela, o perigo da salmonela. Pra gente entender, a gente fez um VT de abertura de algo que aconteceu recentemente, olha lá. Semana passada, uma companhia de alimentos anunciou que recolheria os lotes de frango in natura de uma indústria alimentícia após suspeita da presença da bactéria salmonela. Ao todo, a ação quer recolher 164 toneladas do produto produzido entre outubro e novembro de 2018, no abatedouro de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Segundo a empresa, testes no controle de qualidade identificaram potencial risco da presença da bactéria salmonela. Do ponto de vista da saúde humana, a presença da salmonela não é necessariamente um problema. Se a carne de frango for cozida de forma correta pelos consumidores, a bactéria morre. Porém, devido ao maior risco de infecções intestinais, a legislação brasileira não permite a venda de frango in natura com a presença de 2 tipos de salmonela que podem causar infecções. A companhia iniciou a coleta de todos os lotes que foram estocados em pontos de venda. Já os consumidores finais que tenham o alimento em casa devem consultar as datas de fabricação e origem nas embalagens. Tá aí, gente, o assunto é sério, merece nossa atenção. Vamos entender o que a gente tem que fazer. A higiene está totalmente ligada a algumas questões, mas tenho certeza que o nosso convidado vai trazer aí, inclusive, algumas informações a mais pela sua experiência, que é o biomédico Dr. Fábio Criciúnas, mais uma vez com a gente. Bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Prazer nosso. Estava me contando que você também já trabalhou nesse mercado, então deve ter muita coisa para contar. Eu sempre fui um grande curioso. A biologia ensina a gente a observar muitas coisas, tá? Então, o grande problema está na conservação dos alimentos, da forma que eles são expostos. Então, você pode comer um frango que ele saiu do abatedouro, e o abatedouro toma todos os cuidados, porque se você entrar num abatedouro, você vai falar, aqui não vai sair nada. Aqui tem água suja, tem gordura, tem pena suja, tem cocô de frango. Mas em todos esses banhos, existe um tratamento bastante grande para cuidar que essa bactéria não se desenvolva, né? E a salmonela é uma enterobactéria, uma bactéria que está dentro do intestino, né? E, então a espécie que a gente tem mais frequência de encontrá-la é a Salmonella enteritis. Tá. E a outra é a Salmonella typhi, né, que também é bastante sério. Que podem causar infecções graves. Mas o maior problema está nos hábitos de higiene pessoal e acondicionamento de alimentos. Dos alimentos. Então eu vou contar em 3 minutos uma história rapidinha. Eu trabalhei na Secretaria de Saúde dentro do Adolfo Lutz, na área de parasitologia. E aqui dentro do complexo tem o Emílio Ribas ali do lado, eu, aluno, e estagiários, eu circulava aí por lá, e na área de epidemiologia. E no Emílio Ribas tinham 5 pessoas com um surto de tifo. Eu falei, caramba, de onde vem isso? E o pessoal perguntando. E na epidemiologia, e por onde essas pessoas andaram, chegou-se a um ponto comum, que era um restaurante próximo de Imbu. Tá. E a vigilância sanitária vai lá, faz a averiguação do restaurante. E nada encontra. E descobriram que quem era portadora de salmonela era a cozinheira, uma das cozinheiras. E com hábitos higiênicos não apropriados, ela contaminou alimentos. Então, se você cozinhar muito bem o alimento, a bactéria morre. Ela vai embora, a temperatura mata a bactéria. Mas se eu contaminar o alimento depois, aí que está o problema. Então, às vezes você faz uma salada, então você pega a verdura e lava ela numa água. E põe ela lá no prato. Daqui a pouco você pega uma verdura que estava contaminada e lava na mesma água.
pronto. Aí você já lá vai daqui para frente, você vai... É o suficiente. Você vai contaminar tudo. Por isso, então, muitas vezes aqui, nossas chefes comentam e tal, como o frango, às vezes, ele tem ali um cheiro específico e que pode ter um ranço específico de sabor, enfim. Tem várias dicas para que isso não aconteça, deixando na marinada do limão e tal. Mas não pode lavar o frango, porque aí disse que a gente espalha. Isso é verdade. O que a gente tem que fazer é isolar as peças e ir lavando uma por uma. Tá. Se você for lavar tudo junto, você pode pegar de uma peça ruim e passar para uma peça boa. A peça que eu digo é uma porção, é um pedaço, é uma salsicha. Normalmente se dá com carnes cruas, né? E um outro item de muita importância na higienização é a tábua de carne. Eu ia falar isso aí, a tábua. Então, aquela tábua de carne, ela precisa ser, de madeira principalmente, ela precisa ser muito bem higienizada. O ideal é de vidro, muito. né? O ideal é de vidro, de algum material sintético que não tenha porosidade. Para não entrar. Porque se você umedeceu a madeira e colocou ela depois para secar, ela funga. Você vai ver ela sempre com um bolorzinho, aí você passa um pano. Mas você pode ter uma cepa, uma bactéria. E o crescimento da bactéria ela é exponencial. Ela é assim, 1, 2, 4, 8, 16, 254 mil e pouco, ela vai embora. Então ela se reproduz, se ela encontrar temperatura, pressão, oxigênio, alguma coisa que a gente já comentou aqui, ela vai muito rápida. E com ovos é a mesma coisa. Se você colocar o ovo na porta da geladeira, ele está lá resfriado. Mas se ele estiver contaminado e você fizer uma fissura na casca, essa bactéria é oportunista, ela vai para lá. Ela entra. Eu vou colocar, a gente tem umas imagens para mostrar dessa questão da contaminação cruzada, até para a gente entender de onde vem, então, essa salmonela até para os alimentos. Vamos ver o que a gente tem nas imagens, você vai explicando para a gente. Olha lá. Então, a tábua que você comentou. Torneira. A água suja? Olha, imagine uma rotina de lavatório ou de banheiro público, onde você entra ao banheiro, vai fazer a sua higiene pessoal lá, e aí você volta e abre a torneira. Sua mão está suja. Você abriu a torneira, você pegou na maçaneta da porta, fechou a porta do box do banheiro. E você não sabe quem circulou por lá. Quando você abre a torneira, você lava a mão. Tá? Aí você fecha a torneira. Aí você fecha a torneira. Aí você contamina de novo. Eu supervisionei um laboratório de tuberculose e era proibido usar luva. Porque quando você usa luva, você protege a sua mão, mas você contamina o resto do ambiente. Porque você não toma mais cuidado. Então você tem que tirar a luva, lavar as mãos, pegar um papel ou um outro material, fechar a torneira. Então eu tenho por hábito desses banheiros, viajo muito toda hora em banheiro de aeroporto e restaurante, esse negócio todo. Eu abro a torneira com papel, toalha ou papel higiênico e fecho a torneira com papel. Ótima dica. E na porta, nunca põe a mão. Nunca põe a mão na porta. Ou se não tem, é duro a porta, pega um papelzinho. Ou um álcool gel também andando juntinho. O álcool gel facilitou muito, depois que implantaram a necessidade de alguns lugares de ter álcool gel, mas desde que você tenha as mãos limpas também, né? Aí o gel ajuda, né? Agora, se você tiver com a mão suja e passar gel, você pode ficar com uma bactéria aqui no cantinho, né? Embaixo da pulseira do relógio. Ai, gente, olha, tá vendo? A gente, né? É simples, mas não é. Então, a minha pergunta é a seguinte, um minutinho te interrompendo. A gente está falando do frango, doutor, e do ovo. A gente sabe que frango cru nunca, né? Ele tem que estar sempre bem cozido, que é onde a gente consegue, então, ter a chance de matar essa bactéria. No ovo, tem muita gente que gosta daquela geminha mole. Né? E em alguns lugares é até proibido. Eu sei que meu pai tem restaurante tudo e não pode ter nada, enfim, com o ovo por ali para não ter a contaminação. Agora, tem como ter uma ideia que esse ovo está contaminado? A galinha, ela tem uma cloaca, né? O ovo sai por um único orifício que ela tem. Então, ela sai contaminada, às vezes, com fezes. E salmonela pode
A galinha pode estar sã, mas ela tem na bioflora dela, na microbiota dela tem. Quando ela vai para a embalagem, ou vão acondicionar os ovos, ele passa por uma limpeza também. Mas se sobrar algum risco, toda vez que você for guardar alguma coisa ou preparar alguma coisa, higienize ele. Ou com vinagre, ou com até hipoclorito, cloro, tá? E pode fazer isso daí. O ovo ele só estará contaminado se a bactéria entrar dentro do ovo. Para entrar dentro do ovo, ela tem que romper a casca. Essa casca tem que estar... Ela tem que estar porosa. Uma das formas de você conferir se o ovo tá bom ou está dentro do prazo de validade dele, você não põe o ovo na água fria, não. Deixa a água aquecer. Quando ela estiver quase entrando na fervura, você põe o ovo lá dentro. O ovo tem que ficar apoiado no fundo da panela. Às vezes ele fica deitado. Quando ele fica meio em pezinho, é porque aqui dentro ele tem uma bolsa de ar. Se ele ficar no meio da panela, essa bolsa de ar está maior. E se ele boiar, está estragado. Isso é fato. A ideia do ovo boiar. Tá. O cozinhar o ovo, se você quiser um ovo duro, depois que você fez colocou ele na água quente, ele fica na água quente em torno de 6 minutos, ele sai o ovo duro. Se você quiser um ovo com a gema mole, você vai ter ele entre 3 a 4 minutos. Que é aquele ovinho quente. Só que essa gema também passou de 60 graus. E 60 graus é o que a gente usa no laboratório, uma estufa de 56 graus para fazer algum tipo de provavelmente esterilização. Ele vai estar bom. Então, primeiro, um ovo de boa procedência, que esteja numa boa embalagem, faz esse processo todo de casa e cuide disso. Desculpa, só um pouquinho. E as embalagens que tenham água dentro, por exemplo, salsicha, ou quando ela tem água dentro, evita aquela embalagem, porque ali é um meio de cultura. Nossa Senhora. Próxima perguntinha. Vamos para a perguntinha do público, gente. Aproveitem, porque olha, parece simples, mas nem tanto. Fátima, obrigada, um beijo para você. Então, como higienizar o frango antes de temperá-lo? Porque você não pode lavar, como é que a gente higieniza? Vamos colocar na tela a perguntinha que a gente deixou, então. Uma pergunta importante da Fátima, ela pergunta, então, como higienizar o frango antes de temperá-lo? Então, vamos imaginar que você comprou aquela bandejinha de frango com coxa, sobrecoxa, peito de frango, tá? Pela diferença, a carne vai se desidratando também com o tempo. Então, o tempo de vida de um frango desse resfriado é da ordem de 5 a 7 dias, não é mais do que isso. Depois precisa ser recolhido mesmo, tá? Porque esse é o tempo que você pode contaminar também o meio. Embora esteja lacrado com a vácuo, tudo isso, mas tem o risco. Tirei isso da embalagem, lavo ele em água corrente. Coloco numa vasilha limão ou algum outro tipo de vinagre, de maçã. Eu uso limão. E algum outro desses vinagres comuns. Deixa ele um pouco como se estivesse fazendo uma marinada, escorre, põe ele em cima de uma peneirinha, escorre, aquele processo do iogurte. Escorre ele e aí depois você passa a fazer o tempero dele. Então ele foi higienizado. Isso serve para as linguiças, isso serve para a salsicha, tá? Ai, doutora, a salsicha não dá nem para olhar para a salsicha. Salsicha é um negócio complicado, né? Vai um pouco além ainda. O processo industrial da salsicha é bastante complicado pelos aditivos que ele tem nele, né? Pois é, olha a cor disso. Aí você fala, de que cor é isso aqui? Tipo assim, o que tem? Que alimento é esse? Que alimento é esse? Não, eu vou para a Alemanha todo final de ano, né? Lá tem... Não, é diferente, 1.400 fabricantes de salsicha lá. Mas não é diferente? Mas eles têm uma regra muito própria para aquilo. Né? É diferente, né, gente? Vamos, então, tome muito cuidado com descongelar alimentos. Era o que minha diretora acabou de perguntar. Como é que a gente higieniza, enfim, como é que descongela? Então você comprou o frango congelado. Porque você tem o frango resfriado e o frango congelado. Para descongelar o frango, você tira ele do congelador e leva ele para a geladeira. Ele tem que ficar 24 horas nesse para perder água. Porque se você descongelar a temperatura ambiente, ele vai desidratar muito. Se botar no micro-ondas também. E sempre fechado. Não abra, porque você pode contaminar a geladeira. Ou ele se contaminar de outra coisa que você tem na geladeira. A geladeira tem andares, observe isso. Ela não tem andar à toa, não.
Então, em determinados lugares ela tem mais temperatura, mais umidade ou menos temperatura, menos umidade. E tudo aquilo que você for colocar na geladeira higieniza. Por exemplo, garrafa de refrigerante, garrafa de cerveja. O pessoal chega do supermercado e bum! De onde veio isso? Transportou no caminhão, foi para o depósito, tem poeira, tem uma série de coisas. Um paninho. Xixi de rato, leptospirose. Não, laranja, né? Como é que a gente higieniza? Lavando. Com água corrente, álcool? Álcool não, sempre vinagre. Vinagre mesmo? Vinagre ou hipoclorito. Tá. Passo o paninho lá e... Melhor garantir. Melhor garantir. Tá aí, vamos colocar a gente não é chato não, mas são coisas que fazem diferença. E a gente sabe que a infecção grave pode levar a óbito. Então, a nossa resistência muda. Eu sou diferente de você. Nós podemos comer um frango contaminado e aguentar. E uma outra pessoa, logo em seguida, tem um processo desse. Puxa. Tá? Na tela, quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Sônia. Um beijo pra você. Pra fazer a maionese com ovo cru, tem algum ingrediente pra colocar pra prevenir a salmonela? Puxa. Não. Não, né? Não tem. Não tem. Tem como saber, né? Eu comprar aquele ovo de uma boa procedência, fazer a higienização externa dele antes de você usar e na hora do manuseio ele está... O cheiro também, muitas vezes, né? Hoje existem produtos que você usa dentro dos laboratórios, ou dentro da própria cozinha. São algumas tiras reagentes que você passa ela na bancada e você sabe se ela está contaminada ou não. E coisas de imediato, assim. Sério? Então procure sempre alimentos de boa procedência, com embalagens lacradas. Tá. Aquele frango que já tem cristal de gelo lá dentro, porque ele já subiu e desceu de temperatura. Várias vezes. Então, deixa o supermercado e o produtor cuidar disso. Você não é obrigado a cuidar disso. E aqui a gente falou da salmonela, enfim, não sei se aplica também a uma carne crua. Então, quem consome, às vezes, um quibe cru, eu que casei com um libanês, só como em um lugar o bendito quibe cru, que é lá no meu clube, porque lá o negócio é... Agora, também é perigoso, né? É perigoso. Então, tudo vai do cuidado e da procedência, tá? Então, se você vai comprar carne no açougue, você vai buscar ele num açougue que tem um processo de higienização, que você tem aço inox, que não tem aquele troco de Colocar a vácuo é bacana? Colocar a vácuo é interessante porque você tira oxigênio. O oxigênio é o que faz parte de alimento da vida, né? Então, se você tirar oxigênio, algumas bactérias precisam de oxigênio e outras vivem sem oxigênio. São as anaeróbias. Tá. Então, o vácuo ajuda em muito, né? Para aquelas que viveriam do oxigênio. E hábitos alimentares e alimentos crus, tá aí, faz parte da nossa tradição, dos nossos hábitos, vícios, costumes. Ai, gente, lavar bem as mãos, prestar atenção nessa questão da higienização, prestar atenção se não vai estar cru, o ovo com a geminha mole, uma delícia, mas nesse momento do calor também... Então, e a nossa resistência, né? A nossa imunidade tem que estar ativada também. Né? Então isso é muito importante. O que não está tão fácil também, não né? Com tantos acontecimentos, tantas coisas que a gente está vivendo, claro que isso abala emocionalmente e interfere nessas coisas. Então, é um todo que a gente cuida aqui, né? Eu acho bacana que a gente tenha a oportunidade de falar abertamente aqui no Você Bonita e fazer pelo menos com que tenha o alerta. Preste atenção, hoje você vai preparar seu frango, vai ter o ovo, vai ter algum desses alimentos, preste atenção e guarde as dicas aí do nosso queridíssimo Dr. Fábio Griciunas, que é biomédico. Quem quiser acompanhar o trabalho dele, tá lá o site intoleranciaalimentar.com.br. Intoleranciaalimentar.com.br, nas redes sociais também, né? E tem um telefone aqui, tá certo? 21 97513-3473. Isso, 021 97513-3473. Obrigada mais uma vez, sempre um prazer, viu? Parabéns pelo conhecimento e pelas histórias. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Obrigado.